Olá, aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vídeo da semana, casos da semana, né? Aqui nesse canal, todos aos sábados, geralmente eu faço esse vídeo. Algumas vezes gravo do carro, né? Como hoje estou voltando de Itapipoca, uma das cidades que eu atendo. Semana que vem vou estar voltando de Quixadá e Quixeramobim, então no carro também. Mas nas outras semanas é após os atendimentos online. Faço a consulta online por videochamada com pessoas de todo o Brasil e até de fora do Brasil. Geralmente é nesses sábados que eu não estou nos interiores, né? E nesse espaço aqui eu costumo comentar alguns dos casos que eu atendi na semana. Não todos, porque são muitos pacientes, mas casos relevantes para você ter uma visão diferente dos outros vídeos, né? Que eu dou uma aula sobre alguma coisa, hoje eu comento casos reais. E hoje eu atendi um paciente que eu me sinto muito desagradável em falar sobre isso, mas eu fico revoltado com o sistema de saúde, né? Não com o sistema, mas alguns médicos que trabalham no sistema e parecem que eles estão jogando no time do tumor. Parece que o objetivo deles é fazer com que o tumor ganhe, né? Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, é uma especialidade derivada da cirurgia oncológica, então desde o começo eu sempre soube que a minha batalha é contra o câncer e é tratar o câncer do paciente e é fazer o paciente ficar livre dessa doença, né? E curado, né? Com o menor impacto possível na vida, né? Porque o câncer de cabeça e pescoço ele pode ser uma doença devastadora. Câncer de cabeça e pescoço, eu já vi pacientes morrerem de câncer de cabeça e pescoço do estágio terminal e é uma qualidade de morte horrível que você não deseja nem para o seu pior inimigo, porque a pessoa perde a capacidade de falar, fica com traqueóstomo, capacidade de respirar, né? Porque justamente com traqueóstomo, perde a capacidade de comer pela boca, fica se alimentando por uma sonda, uma gastrostomia. O tumor, né, ele cresce ao ponto de ulcerar a pele, o tumor fede, o tumor sangra, o tumor dói. Esse cheiro desagradável, quase de carne morta, a família não consegue ficar perto do paciente. Então imagine você no seu estágio terminal, no seu leito de morte, com um tumor desse crescendo nessa região sem ninguém conseguir chegar perto de você. Então toda vez que eu vejo um paciente com doença avançada de cabeça e pescoço, eu me preocupo muito em tentar, né, evitar essa trajetória, esse caminho para o paciente, né? E hoje eu atendi um paciente jovem, 39 anos, que fumava e o motivo da consulta foi um caroço no pescoço. Na verdade ele veio agendado como uma punção, né, uma punção de linfonodo, né? E essa punção havia sido solicitada, né, em atendimento por um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço de Fortaleza, né, que atendeu esse paciente. Então uma coisa boa, o paciente já estava no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. Só que o único exame que eles solicitaram foi essa punção, e que se o paciente fosse fazer pelo sistema, né, nós estamos em março, ele faria esse exame só, nós estamos em abril, né, ele faria esse exame só no final de maio. E o resultado provavelmente demoraria pelo menos um mês. E só depois desses quase 2-3 meses é que eles iriam, né, dar um possível diagnóstico, uma suspeita, e encaminhariam o paciente para o tratamento. Ao atender o paciente, é possível ver claramente que o problema, né, uma maçaroca, uma massa cervical enorme na região, no nível 2, no nível 3, né, massa endurecida, fixa a planos profundos, que tem o que a gente chama sinal da cadeira, né? O paciente, a gente vai mexer a massa cervical, o paciente se mexe todinho junto com a cadeira, né? Porque é tão fixo, tão invasivo, né, a planos profundos, que a lesão, né, não tem mais mobilidade. Então, casos assim, você suspeita de quê? Um paciente tabagista, o paciente já emagrecido, perdendo peso, paciente já com palidez, né, com anemia, paciente debilitado por conta de um câncer, mas ainda com muita energia, com muito vigor, com vontade de vencer a doença. Então, um paciente que você, né, quer lutar junto com ele contra a doença, porque o paciente quer ficar bom, quer escapar do problema. Mesmo sentindo dor, mesmo com dificuldade de engolir, você vê o paciente com ânimo. Então, é um caso que merece ser bem tratado, né, merece enfrentar a doença. E aí, conversando com o paciente, com poucos minutos você já tem um possível diagnóstico, né? Pode ser câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe ou câncer de orofaringe. Então, o exame físico simples, o paciente abre a boca, você examina a boca, cavidade oral, a língua, embaixo da língua, você examina a orofaringe, as amígdalas, a região da base da língua, a parede posterior, que são também os locais mais comuns, não encontramos nada. Não tinha rouquidão, então afasta a possibilidade de laringe, sobra hipofaringe.
Então, ao exame físico, conversando com o paciente, em poucos minutos você sabe que é um possível tumor de hipofaringe, que o local mais comum é seio piriforme. Então, esse paciente veio para mim para fazer uma punção, eu fiz a laringoscopia para ter o diagnóstico, né? E aí foi só colocar o aparelho, estava lá um tumor gigante, tumor grande, acometendo todo o seio piriforme, já ocluindo parte da glote. O paciente em poucos dias pode começar a ter dificuldade para respirar, porque a glote é onde passa o ar. Então o tumor pode tampar a glote e ele ficar asfixiado e ter que ser feita uma traqueostomia para ele conseguir respirar. Então, poucos segundos você dá um diagnóstico, poucos minutos você dá um diagnóstico de tumor de hipofaringe. Agora está documentado com a laringoscopia, tem o vídeo, tem a foto do tumor grande que precisa ser biopsiado para confirmar o tratamento. E um caso como esse, que já tem uma metástase que a gente estadia como N3, a metástase vai de N0 até N3. N3 é o pior estágio, né? Estágio avançado. O tumor vai de T1 a T4, era um T4, estágio avançado. Então, o estadiamento mais avançado, a cirurgia para esses casos já é uma cirurgia muito complexa, muito difícil e com altas chances de recidiva, né? Porque não consegue dar o controle local para uma doença como essa. Então, precisa fazer quimio e radioterapia. Então, fiz a punção, fiz a laringoscopia, você vê os dentes do paciente, dentes, alguns só a raiz já muito cariados, outros dentes em estágio não tão bom. O paciente que vai fazer a radioterapia, você precisa orientar o paciente a remover todos esses dentes ruins, porque depois da radioterapia, né, não vai conseguir tratar, vai ter possivelmente o que a gente chama de osteoradionecrose. Paciente se alimentando de maneira ruim, errada, você tem que orientar, buscar um nutricionista e também que dá todas as orientações para ele, que a comida, mesmo com dificuldade, é o principal remédio que ele tem até iniciar o tratamento mesmo. Ele não pode perder peso, pelo contrário, tem que ganhar peso, né? O paciente precisa fazer tomografia de face, de pescoço, de tórax, para ver se a doença já foi para o tórax, né? Precisa fazer exames do coração para ver se vai suportar a quimioterapia. Então, são várias orientações que o colega que atendeu o paciente num serviço público de cirurgia de cabeça e pescoço foi omisso. E esse tipo de omissão, você está contribuindo com o tumor. Parece que você quer que o paciente morra na fila do SUS, né? Eu fico indignado com isso, porque não é dificuldade do sistema, né? Você orientar o paciente a procurar um dentista, você solicitar exames que o paciente pode fazer particular, né? A família dá um jeito, tem condições, né? Não é uma desculpa, né? Uma coisa é você estar numa situação que você não pode atender um paciente de emergência, mas o paciente foi atendido e a única conduta foi ter solicitado o exame de punção. Então não justifica não ter feito tudo o que eu pude fazer. Talvez menos a laringoscopia se ele não tivesse realmente o aparelho lá de laringoscopia, mas todo o resto poderia ser feito, deveria ter sido feito. Se você está dentro de um hospital público de serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, a laringoscopia é o exame físico, é obrigatório fazer, né? Então eu fico triste porque esse foi um caso que veio para mim, mas imagine quantos no Brasil todo a situação não é igual ou até pior, quantos nem sequer tem consulta com o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, quantos morrem na fila, né, aguardando ser chamado pelo posto de saúde, uma consulta com o especialista, né? Então é muito triste isso, porque o tumor, ele não fica esperando, o tumor é como uma praga, vai crescendo, né? Aqui abro um parênteses, porque nesse canal eu falo muito sobre câncer de tireoide, né? Câncer de tireoide é outra doença. Câncer de tireoide, o que a gente precisa é acalmar o paciente e explicar que a doença não vai causar isso que eu falei do começo do vídeo até agora, né? O câncer de cabeça e pescoço, o SEC, carcinoma espinocelular, é a doença que eu escolhi fazer cirurgia de cabeça e pescoço para tratar, porque é uma doença que o cirurgião dá o controle. A margem cirúrgica, quando o cirurgião faz uma cirurgia muito bem anatômica, removendo o tumor de maneira tridimensional, você consegue curar a doença com a cirurgia, né? Claro que complementa com radioterapia, com quimioterapia. Em muitos casos, às vezes a cirurgia já não é mais possível, como esse caso, ele vai para um tratamento de radioterapia e quimioterapia. A radioterapia, você joga radiação ionizante para causar mutações e destruir as células do tumor, né? O problema dessa radioterapia é que ela pode danificar os tecidos ao redor e trazer muitas consequências. Então, na cabeça e pescoço, essa radiação acometendo as glândulas salivares, o paciente vai ter boca seca, não vai mais conseguir produzir saliva. A radiação acometendo a garganta, a faringe, o esôfago, vai ter muito edema, vai ter mucosite, a mucosa queimada, não vai conseguir engolir muito bem, além de estar seco, vai queimar as papilas gustativas e não vai sentir mais o gosto da comida.
pode ter problema de catarata, pode ter problema no ouvido, surdez por conta dessa radiação. Então são uma série de problemas que podem surgir dessa radiação, mas nós estamos lidando com um câncer agressivo e é um câncer que você não pode perder tempo, né? O câncer de cabeça e pescoço, se você perder tempo, o tumor ganha, né? E aí de que adianta? Você saiu de casa, você estudou tantos anos para tratar o câncer e vai perder a briga só porque não fez algo a mais para o paciente ganhar mais tempo, né? Então é algo que eu fico realmente muito inconformado. Sim, isso é a radioterapia. A quimioterapia, nesses casos, é a quimioterapia radiosensibilizante. Então, é um tipo de quimioterapia específico para fazer a radioterapia funcionar melhor. Então, são duas drogas, geralmente, as mais utilizadas, cisplatina e fluoracil. A cisplatina, até hoje, é uma das melhores drogas, apesar de ser uma das mais antigas para cabeça e pescoço. Surgiram vários tratamentos que eles não conseguem ser superiores, em muitos casos, eles só são equivalentes, mas não conseguem ser superiores à cisplatina. Então, o paciente faz esse tratamento de radioterapia de segunda a sexta, durante 7 semanas, e em geral a aplicação da radiação ela dura em torno de 10 minutos. Então é agendado para ele um horário lá no aparelho de radioterapia. Geralmente ele tem aquele mesmo horário, por exemplo, 2 da tarde, todos os dias de segunda a sexta ele tem que chegar lá, né, naquele mesmo horário, às 2 da tarde, e de 2 às 2h10 ele faz a aplicação e vai embora. No começo o paciente não sente nada, à medida que o tempo vai passando, ele vai começando a sentir cada vez mais sintomas dessa radiação, né? E a quimioterapia, que é radiosensibilizante, é feita logo no início da radioterapia, no meio e uma próximo do final, né? São 3 aplicações da quimioterapia, tá? Então, após o tratamento, o paciente ele tem a possibilidade da doença responder de forma completa, o tumor desaparecer completamente após a radioquimioterapia. O tumor pode ter uma resposta parcial, ele pode regredir bastante, mas não completamente, e o tumor pode não responder nada, que aí nesses casos é um caso de pior prognóstico, né? Não responde nada a quimio e a rádio, você pode trocar a categoria da quimioterapia, fazer outros medicamentos de segunda linha ou de terceira linha, mas é um paciente que vai sendo mais difícil controlar, né? Porque geralmente a melhor resposta é o primeiro ciclo de tratamento, que é quando você vê realmente que o tumor tem boas chances, né? Então, quando tem uma resposta parcial, às vezes é possível você fazer uma cirurgia. Casos, inclusive, que não eram operáveis podem passar a ser operáveis, né, após essa quimio e radioterapia, né, quimioterapia e radioterapia. Então, é uma doença agressiva que, se o paciente perde peso e fica fraco, o tratamento, ele não vai conseguir tolerar o tratamento, né? Se o paciente tem problema nos rins ou problema no coração, ele não vai tolerar a cisplatina, né? Se o paciente tem problemas dentários, ele nem pode começar, ele precisa ir procurar o tratamento dentário primeiro, né? Se o paciente está muito desnutrido, às vezes ele nem começa esses tratamentos, precisa se alimentar. Se o paciente tem anemia, a radioterapia não funciona bem, porque você precisa que chegue bastante oxigênio nas células para que essa radiação ionizante funcione. Então, todos esses parâmetros, tudo isso é avaliado, né, nos pacientes. Você precisa ver como é que está o fígado desses pacientes, porque a pessoa que bebe muito, geralmente que fuma muito, geralmente ela bebe muito também. Então, às vezes o paciente tem um certo grau de cirrose hepática e aí o fígado não é bom, não pode fazer esses tratamentos. Então, é uma guerra que você precisa ter bons soldados, né, para combater, mas infelizmente esses médicos que atenderam esse pobre rapaz parece que estavam do lado errado. Eu fico indignado com isso, né? Eu fico muito preocupado com o caminho que a medicina está tomando, os rumos que a medicina está tomando. Essa semana eu atendi uma moça na consulta online, eu aceitei um encaixe para ela, né? Depois de todos os outros atendimentos, eu incluí o atendimento dela porque ela pareceu estar muito desesperada nas mensagens e realmente no atendimento, né, percebi que ela estava muito angustiada. Por quê? Porque ela tinha nódulos na tireoide e a médica que atendeu, eu não sei se ela estava num dia ruim, não sei o que é que estava se passando, né? Mas a médica assustou a paciente de uma forma completamente desproporcional. É como se ela desse essa orientação que eu dei para o câncer de cabeça e pescoço para um paciente com câncer de tireoide, né? A pessoa fica achando que está com os dias contados, né? Enquanto que o nódulo dela, que foi laudado como um nódulo com invasão extratireoidiana, ela disse para a paciente que o nódulo estava solto no pescoço, invadindo outros locais, indo para outros locais, indo até para o pulmão, né? Era um nódulo que na verdade parecia muito com um cisto na tireoide,
Quer dizer, a pessoa tem um cisto na tireoide, que é algo inofensivo, que se duvidar metade da população tem, ou até mais, que é algo que não mata, que não tem necessidade quase de nenhum tratamento, só que se ele crescer muito, você punciona e aspira, vai dizer para a paciente que a paciente está com possível câncer, que é para procurar um cirurgião de cabeça e pescoço urgente, por conta de um nódulo na tireoide, que é um câncer que você pode até acompanhar em alguns casos, nem indicar uma cirurgia de cara, né? Então é algo que eu fico muito triste, né, em ver essas experiências ruins com a medicina, né? Fora os profissionais que enganam os pacientes em busca de dinheiro, em fins financeiros, né? Você vê aí quantos pacientes eu não atendo, o médico passou lá milhões de suplementos desnecessários, manipulados, em que o médico ganha uma comissão, né? Algo que apesar de muitas vezes ser inofensivo, algo que não vai prejudicar o paciente, né? Pode sim ser prejudicial, né? Mas você, na medicina, a gente aprende lá. É o primo nonocere, né? Primeiro não causar mal, primeiro não machucar o paciente. Então você prescrever algo sem necessidade, que inclusive pode danificar o paciente, né? Só por fins financeiros, isso é muito triste. A pessoa perdeu, né? Não deveria nem ser chamada de médico, né? Outro caso que eu atendi essa semana também, o paciente operou. Foi essa semana ou foi semana passada? Eu não sei, mas é a mesma indignação que eu sinto. Hoje eu estou indignado com isso, porque é o tipo da coisa, você não tem como vestir a camisa, né, e ter, qual é a palavra, hein? Corporativismo, né? Corporativismo, coleguismo, não tem como passar a mão, né? Não tem como perdoar esse tipo de comportamento, porque prejudica toda a categoria, né? Você vai manchando a imagem do médico, que já é muito manchada, porque as pessoas não fazem a medicina do jeito que elas aprenderam, né? Ou elas aprenderam errado em alguma faculdade muito ruim, com professores muito ruins, né? Mas o paciente vai em um cirurgião e o cirurgião tira a tireoide e nem para passar o hormônio, manda para endócrino. Então, quer dizer, uma pessoa dessa, ele virou um técnico. Ele não é mais um médico, né? Porque o cirurgião, ele é um médico, ele trata o paciente por inteiro, deve tratar o paciente por inteiro, né? Deve tanto preparar o paciente antes de operar, como acompanhar o paciente depois que operar. Mas uma pessoa dessa, ele virou um técnico em cirurgia. Ele só aprendeu a cortar e a costurar. E aí manda o paciente para um endócrino ajustar o hormônio, sendo que ele deveria fazer isso. Você não é o cirurgião da tireoide, da mesma forma o cardiologista não é o cirurgião do coração, né? O cirurgião torácico não é o cirurgião que é parceiro do pneumologista, né? Então o cirurgião da tireoide, ele tem que saber a clínica, né, da tireoide, né? Mas é muito triste ver uma paciente um mês sem tomar hormônio, definhando a paciente cada vez mais lenta, com muito sono, muito desconforto no pós-operatório de uma cirurgia que eu atendo. Eu opero pacientes que vêm de outros estados para vir operar aqui. Quando dá 3 dias da cirurgia, o paciente está mandando mensagem perguntando se pode ir passear, se pode ir para a praia, se pode ir para o Mercado Central, bater perna. A paciente é operada com curativo aqui, porque quando ela me pergunta, provavelmente ela já foi, né? Ela só está querendo que eu autorize, né? Mas a paciente fica tão bem no pós-operatório que vem a fazer turismo, né? Que não deveria, era para estar descansando, né? Mas é só uma analogia. Enquanto isso, uma paciente sem o hormônio, sentindo todos os sintomas do hipotireoidismo, né? De forma desnecessária, o paciente depois da cirurgia, não faz sentido você deixar sem hormônio. Você tem que iniciar o hormônio e quando sair a biópsia, você decide se vai fazer iodoterapia ou não. E quando tiver vaga para iodoterapia e eles programarem e disserem exatamente o dia, aí sim o paciente suspende a medicação, né? Então eu fico indignado com esse tipo de conduta, né? Acaba que hoje não foi um vídeo casos da semana, porque eu estou só falando de situações tristes e ruins que eu lidei essa semana, mas esse de hoje foi demais. Eu fico indignado com esse tipo de abordagem, né? Você fica imaginando, se fosse você, né? Se fosse um parente seu com um câncer agressivo, perdendo tempo, sabendo que a cada dia que esse tempo é perdido, esse tumor cresce mais, pode se espalhar para o pulmão, pode se espalhar para ossos, né? Vai crescer, né? E muito triste. Então, acho que vou parar de falar, porque senão daqui a pouco eu vou começar a falar outras coisas, aí vem um processo em cima de mim. Esse canal, eu não tenho ninguém, né? Não tenho uma equipe, a equipe sou eu. Eu que gravo os vídeos, eu que edito, eu que faço as artes. Então, quando algum cirurgião assiste um vídeo meu, por exemplo, falando de tratamentos alternativos, né? Tratamentos novos, inovadores, como toética, como ablação por radiofrequência, assim que eu posto qualquer história, qualquer coisa, ele bate em print e circulam o meu nome aí nos grupos, né, me criticando,
E eu tenho medo, né, de receber uma retaliação, um processo, alguma coisa assim, né, por falar a verdade, por falar a minha opinião, né? Eu fico falando como se... Eu sempre tento falar para um paciente, né? Como se eu fosse o paciente. O meu objetivo aqui no canal são vocês, né? São os pacientes que merecem ter acesso à informação de qualidade para você tomar a melhor decisão. Então, você sabendo dos dois lados, o lado ruim, o lado bom, que é o que só fala o lado bom, e o lado ruim, a pessoa pode tomar a melhor decisão. Mas às vezes quando eu falo esse outro lado, né, alguns que investiram muito dinheiro, né, eles podem se sentir magoados, né? Quando na verdade a guerra nossa, né, deveria ser contra o SEC, contra o câncer de cabeça e pescoço. Eu acho que deveriam era agradecer pelo trabalho que eu faço, né? Mas não, você não vê esse tipo de reconhecimento da sociedade de cabeça e pescoço por esclarecer as pessoas sobre essas doenças, né? Pausa, tô passando aqui perto da Polícia Rodoviária Federal. Se ele vê eu falando aqui, vai achar que eu tô gravando vídeo. Mas eu gravo o vídeo, eu só olho para estado, né? Aqui acolá eu olho. Então, deveria ser reconhecido pelos vídeos, ajudando os pacientes a entender os problemas, né? Mas na verdade não. Só recebo críticas de pessoas que estão a favor do sistema, que querem ver os pacientes com tumores bem grandes, né, para você ter o que operar. Eu acho que é essa mentalidade, né? Quer ver o pior para não perder um emprego, sei lá. Mentalidade tão mesquinha, né? Quer que as pessoas continuem fumando para ter câncer de cabeça e pescoço. Já pensou? Um absurdo um cirurgião de cabeça e pescoço pensar dessa forma, né? Não quer o bem das pessoas, né? Você é médico, você tem que estar do lado da saúde, né? Você tem que querer ver as pessoas cada vez melhores, torcer para tratamentos que funcionem bem, e que curem os pacientes, independente da sua profissão, do seu emprego, né? Se acabar a medicina, né, eu já tenho o meu plano B, meu aplicativo, meu plano C. Eu tô assistindo agora uns vídeos de um seriado de um rapaz que largou tudo e foi para uma fazenda, comprou uma terra e foi plantar, né? Eu tenho a maior vontade de morar numa fazenda, então não tenho problema nenhum com isso, né? A vida ela é muito boa, é para ser vivida, mas alguns têm essa mentalidade triste, né? Então acho que é isso, né? Vou parar porque hoje eu estou muito estressado, estou com muita raiva, muita mágoa, né, desse profissional que atendeu esse paciente, que eu até conheço esse profissional, mas não vou falar o nome, né? Muito triste isso. Mas é isso, pessoal, até o próximo vídeo, né? Se vocês gostaram, comentem. Se você é paciente ou é acompanhante ou parente de um paciente passando em uma situação parecida, vá atrás dos seus direitos, brigue, fale na ouvidoria, procure o Ministério Público, denuncie, porque o SUS, ele não olha esses pacientes de cabeça e pescoço com o devido cuidado. Geralmente pode olhar. O ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço é um local escondido do hospital. É o patinho feio do hospital. É escondido, é escuro, é no subsolo, é afastado de todo mundo, meio que para afastar os pacientes. As cirurgias demoram a acontecer. Se for para suspender uma cirurgia, suspende a da cirurgia de cabeça e pescoço, né? Reabilitação para o paciente laringectomizado total. Cadê a prótese? Não tem. Por que não tem? Se o SUS é para oferecer, porque ninguém vai atrás desses pacientes, né? Então, os pacientes têm que ir atrás, os pacientes têm que brigar pelos direitos, né? E, infelizmente, a doença tira o quê? Tira a voz do paciente, né? O paciente perde a voz. Então, como é que ele vai brigar pelos direitos sem ter voz, né? Então, é algo que, infelizmente, né, é uma doença muito séria, que acomete todas as classes, né? Do rico ao pobre, né? Mas infelizmente a maioria das pessoas são pessoas mais humildes, que não têm acesso ao sistema, e os tumores são maiores, e aí o tratamento é muito mais agressivo, ou até nem pode ser feito, né? De tão grande que o tumor chegou, né? O ponto que o tumor chegou, né? É muito triste isso, a gente vê isso em pleno século XXI, né? Nós temos robôs andando em Marte, nós temos um helicóptero em Marte, né? Tem uma sonda agora, o James Webb, que está fotografando estrelas do começo da galáxia, do começo do universo, né? Mas ainda tem gente morrendo de câncer de cabeça e pescoço avançado, que você poderia ter tratado quando era um tumor pequeno, né? Investem em cirurgia robótica, mas se você pegasse o tumor no começo, era uma pequena cirurgia de 15 minutos e tirava o tumor e resolvia o problema, né? Então é algo muito desproporcional que a gente não vê a busca para resolver o problema, que é como? É com informação, é com isso daqui. É o paciente ter acesso ao conhecimento do tumor e tratar o tumor no começo, tá? Então é isso que eu tinha para falar. Eu já me despedi de você várias vezes, né? Mas agora eu vou encerrar mesmo, porque eu tenho que focar aqui na estrada, que esse trecho aqui tá cheio de buraco. Mas é isso. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.